Amém, igreja? Boa noite, a paz do Senhor. Amém, igreja? Amém? Estão me ouvindo bem agora? Graças a Deus. Vamos à nossa oração profética. Vamos lá. Eu sou. Amém. Graças a Deus. Uma salva de palmas para Jesus, que Ele merece. Deus é bom. Hoje é o primeiro dia da nossa campanha. Eu creio que todos nós precisamos de cura e libertação. Não é, como a pastora falou, não é só quem é endemoniado. Eu preciso ser liberto de muitas das coisas ainda. Mas eu estou lutando. E hoje eu vim aqui para essa campanha, que eu vou vencer. Nós vamos vencer. Amém, irmãos? Vamos abrir a nossa Bíblia. Eu queria falar de uma mulher que ela precisava de libertação sentimental, ela precisava de libertação pessoal, ela precisava de libertação para a sua família e ela precisava de salvação. Quem não tem aqui um familiar que precisa de libertação? Eu tenho. Quem não tem familiar aqui que precisa de salvação? Eu tenho. E hoje nós vamos aprender com essa mulher, ainda que não era cristão, ainda que não seguia a vontade de Deus, ela tinha a consciência que precisava do Espírito Santo de Deus para ter a libertação da sua família e dela. Amém? A palavra é lá em Josué, no capítulo 2, no verso 1 ao 24. É uma palavra bem conhecida, todo mundo conhece. Boa noite também o pessoal de casa que está assistindo pelo YouTube. Glória a Deus, irmãos. Que a palavra possa ser alcançada até a vida deles, que possa entrar no lar. Nós queremos agradecer por essa oportunidade de você estar deixando a Igreja do Nazareno poder estar entrando na sua casa. Amém. Manda para o seu vizinho aí, que está assistindo também. Manda para os seus parentes, que Deus tem uma palavra especial para vocês. Aí, onde que eu olho? Qual é a câmera? É essa aqui? Amém. A do meio? Tem a câmera 1 e 2 agora. O negócio está bom. Amém. É assim que Deus faz. Vamos lá. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, e a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta. Essa mulher era o quê? Prostituta, cujo nome Raabe. E dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui os homens, os filhos de Israel, para espiar a terra. Pelo que enviou ao rei de Jericó Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar. Eu falei até o 24, mas eu vou ler aí, conforme a gente for falando, a gente vai lendo para a gente ganhar tempo, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez na tua presença, somos gratos porque nós sabemos que só através da tua presença que nós vamos ser libertos, nós vamos ser sarados, nós vamos ser curados. Obrigado por cada vida que se fez aqui presente, que está aqui presente, que entendeu, Pai, e o seu chamado para hoje estar aqui ouvindo o que o Senhor tem para falar a cada um de nós. Abre nossa mente, abre nosso coração, que toda distração possa ser repreendida, que nesse momento a tua presença possa tomar conta desse lar, desse lugar.
É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Poder sentar. Esse texto é muito grande, então vamos lá. Aqui está falando de uma mulher prostituta. E Josué teria que tomar posse da terra de Jericó. E ele teria que mandar 2 espias para lá, para poder sondar como eles poderiam conquistar a terra de Jericó, possuir a terra de Jericó. Por que teria que fazer isso? Porque a terra de Jericó estava num lugar estratégico, porque para o povo de Israel alcançar a terra prometida tinha que passar por Jericó. E o povo que morava em Jericó era o povo cananeu, não gostava de israelita, e era um povo pecador, um povo pagão. Então, para eles poderem passar aqui, tinha 2 problemas: tinha que enfrentar o povo e derrubar a muralha de Jericó, tão falada. Então, Josué mandou esses 2 espias, mas quando eles chegaram lá, eles foram seguidos, eles tiveram que se alojar em algum lugar. Aonde que eles se alojaram? Numa casa de uma prostituta. Irmãos, vamos entender. Vamos entender. Eu vou entrar aqui. E a Raabe, ela fazia programa na sua casa. Ela recebia os homens para fazer programa na sua casa. Quando ela viu 2 homens, ela falou assim: opa, agora eu vou me dar bem. Ela pensando. Mas o plano de Deus na vida dela era outro. Porque com certeza o plano de Deus na nossa vida vai ser outro, maior do que nós imaginamos. Raabe estava com um pensamento, mas o plano de Deus para a vida dela era totalmente diferente. Ela não sabia. Aqueles homens podiam entrar em qualquer outra casa, mas eles entraram na casa de uma prostituta. E o rei de Jericó ouviu falar que havia 2 homens de Israel que entravam na terra de Jericó para poder sondar a terra, para saber o que eles iam fazer para destruir. E o povo daquela terra tinha medo do pessoal de Israel, porque sabia que o Deus que eles serviam. Irmão, o povo tem que saber o Deus que nós servimos. O povo tem que olhar assim: aquele povo da igreja Nazareno serve um Deus que não perde batalha. O povo da igreja Nazareno serve um Deus que passa dificuldade, passa aperto, mas está sempre esperando a promessa de Deus. E foi assim que eles entraram. Assim que eles entraram, vieram 2 homens, vieram mais os homens atrás e perguntaram. Vieram 2 homens israelitas aqui vigiar, espiar a terra, para poder tomar. Aí a Raabe era prostituta, mas era inteligente. Ela falou assim: opa, eu já vi falar desse povo. Quando Deus desse povo age, ninguém pode segurar. Hoje é a minha última chance, o único que nós cantamos aqui, e eu não posso perder essa chance. Irmãos, nunca podemos perder a chance que Deus está nos dando para vencer. Ela, além de ser uma mulher prostituta, era uma mulher inteligente. Ela falou assim: opa, aqueles homens não é um homem qualquer. Aqueles homens não vieram aqui para fazer programa. Aqueles homens não vieram aqui para aproveitar de mim. Aqueles homens aqui vieram mandado por Deus, e eu já ouvi falar no Deus deles. Irmão, quando você chegar em algum lugar, o pessoal tem que falar assim: vai acontecer alguma coisa, que chegou o homem e a mulher de Deus. Esse aqui é diferente. Esse aqui muda história. Essa aqui muda história. Quando ele chega, algo vai acontecer. A minha vida vai mudar. O lugar onde eu estou vai mudar. Ela imaginou isso. Aí no capítulo 3, que o rei mandou tirar fora, a Raabe falou assim: vou esconder esses homens. E Raabe escondeu eles no telhado. E os homens chegou lá: cadê ela? Ela falou assim: não, eles foram embora. Ela enganando os homens. Eles foram embora, foi em direção ao Rio Jordão.
Vão depressa, que vocês possam alcançar eles. Mas mal sabe eles que ele estava dentro da casa dela ainda. E ela pediu para eles ir correndo. E eles iam dormir na casa de Raabe. E Raabe, quando os soldados foram embora, os homens foram embora, os espias iam dormir, e ela falou assim: não, opa, vocês não vão dormir agora não. Vamos ter que conversar primeiro. Eu sei o que vocês têm para oferecer. Eu sei o que vocês podem fazer para mudar minha vida. Meu irmão, o povo tem que olhar para a gente e falar assim: eu sei que vocês têm para me oferecer. Joabe não estava querendo nem dinheiro, não estava querendo nada. O que ela estava querendo era uma coisa, irmão, que muitas das vezes as pessoas lutam e não conseguem. A gente vai entender. Tem pessoas que não estão conseguindo o que ela queria, e ela sabia que era através daqueles homens ela ia conseguir. Através daqueles homens, o Deus a qual ele servia, ele ia conseguir. Irmãos, o Deus que nós servemos, nós sabemos que nós podemos conseguir e que não podemos conseguir. E Raabe sabia disso. Ela falou assim: eu livrei você daqueles homens. Eu livrei vocês dois daqueles homens. Agora eu queria pedir um favor a vocês. Vamos trocar aqui. Vamos fazer um pacto aqui. Vamos fazer uma aliança aqui. Uma prostituta fazendo aliança com o homem de Deus. Vamos fazer uma aliança aqui. Eu livrei vocês. Eu quero agora te pedir um favor a vocês. Eu quero que vocês... Amém. Eu quero que vocês livra meu pai, a minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Você vem pedir por quem hoje aqui? Por quem que você vem pedir hoje aqui? Olha só que interessante, uma mulher prostituta pediu pelo pai e pela tua mãe. Ela estava seguindo o que está na Bíblia: honrai pai e mãe para que se prolonga seus dias na terra. Uma mulher prostituta entendeu que ela teria que honrar o pai e mãe. Ela não pensou nela primeiramente. Ela pensou em honrar o pai e a mãe. Isso dá uma aula para a gente. Isso nos ensina. Quando eu começava a ler, comecei a ler, eu ficava olhando: Senhor, isso é espetacular. Eu creio que os pais dela não teriam nada satisfeito o que ela fazia. Porque se alguém perguntasse: e a sua filha, Raabe, o que ela é? Minha filha é uma prostituta. Qual o orgulho que o pai tinha dessa filha? Qual o orgulho que o pai tinha de dizer qual era o prazer? E ela sabia disso. Eu creio que ela sabia disso, que pai nenhum tem orgulho disso. Mas mesmo assim, ela falou: eu quero meu pai e minha mãe perto de mim. Ela reconheceu. Muitas das vezes nós precisamos reconhecer o nosso erro, que tem muita gente que não reconhece. E ela reconhecia que sabia o que ela estava fazendo não era correto para os pais dela. E aqueles homens falaram assim: vamos fazer um acordo. Queria fazer um acordo com ela também. A gente vai salvar, a gente vai guardar seu pai, sua mãe, seus irmãos, as suas irmãs, mas você não pode falar que nós estamos aqui. Irmão, muitas das vezes nós perdemos a nossa bênção porque nós falamos demais. Nós falamos para quem não devemos falar. E ele falou assim: não fale nada para ninguém, porque se você falar, vamos quebrar essa aliança.
Ela falou assim: eu não vou falar, eu não vou falar. Irmãos, e lá no capítulo 9, ela fala assim para os homens: eu sei que vocês podem fazer isso. Eu sei que vocês conseguem fazer isso. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu a terra, e o que o pavor de vós caiu sobre nós, e o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra desanimaram diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar, Ceás do Egito, e o fizeste os dois reis dos amorreus e Seom, e hoje estava além do Jordão, e os quais destruíste. Ouvindo isso, desanimou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum, pois ao causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus acima do céu e abaixo da terra. Irmão, quando aquele povo soube, aquele povo tinha uma prática pagã. Eles preferiam morrer do que reconhecer. Então eles sabiam que Deus ia destruir. Então automaticamente eles temeram. Automaticamente eles queriam acabar com os espios. Porque a presença de Deus não se compactua com o pecado. Não se compactua com as coisas erradas. E muitas das vezes, para a gente alcançar a libertação, a salvação, precisamos deixar algumas coisas erradas de lado. Não podemos trazer pecado de estimação. Tem muita gente que ainda não foi liberto porque traz o pecado de estimação. E para Deus isso não combina. Ou você é 100% de Deus, ou você é 100% do inimigo. Deus não aceita você. Deus não nos aceita 99%. E por isso Ele teria que destruir aquela terra, para quando o povo de Israel passar ali, não se contaminar. Irmão, Deus não quer que nós nos contaminamos com as coisas do mundo. É por isso que Ele chama a gente de um povo separado, eleito de Deus, sacerdote santo. É por isso que Ele nos chama. Eles chamam de filho, de príncipes, de princesa. Ele não quer. Ele falou: eu tenho que destruir esse povo, porque se o povo de Israel passar ali, vai ser contaminado. E eles fizeram aquele pacto, e Raabe sabia disso. E no versículo 12 ele diz assim: agora pois jurai-me que peço a vós pelo Senhor, pois que eu fiz benevolência, ela falando, a vós fareis benevolência à casa do meu pai, foi o que nós falamos. Agora é minha vez de pedir um favor a vocês, me socorra. Quem precisa de socorro de Deus hoje para a família? Eu preciso de socorro para minha família. Tem parente meu que eu vou falar para vocês, eu perdi a esperança. Eu não tenho mais força para orar por eles. Eu olho, eu não vejo como sair do buraco. De repente você entrou aqui na mesma situação que eu. Mas quando eu comecei a ler esse texto, eu falei assim: Senhor, tem solução. Porque a obra não é minha, a obra é sua. Eu só tenho que pedir e obedecer. Tem parente meu que acorda de madrugada, eu fico de joelho orando. E quando vem a notícia, está pior do que ontem que eu orei. Eu falei assim: eu já orei meia hora, vou orar uma agora. Ficou pior ainda. Aí eu falei: vou parar. Mas quando eu comecei a ver uma prostituta, ela não desistiu dos seus parentes. Irmãos, ela não conhecia o Deus que nós conhecemos. Ela não tinha a experiência que nós tínhamos. Ela não desistiu. Os parentes não moravam com elas.
Os pais, a mãe não morava com ela. Mas ela sabia que não estava no caminho do Senhor. Ela sabia, se não entrasse na presença de Deus, eles iam para o mesmo lugar que ela ia, que ela iria. Irmãos, e nós não podemos deixar que as dificuldades, que as notícias ruins possam nos parar de orar pelos nossos familiares. Não podemos. Não desista. Não desista da libertação da sua família. Não desista da cura. E aquela mulher, ela também precisava. Eu creio que a alma dela também estava doente, porque era mulher, ela não queria fazer aquilo, mas por algum motivo ela fazia. Ela deve estar sofrendo algum trauma, eu acho. A Bíblia não diz sobre isso. Mas era uma mulher, talvez, que não era bem-vinda até pelos seus próprios parentes, que não moravam com ela. Mas quando ela falou isso, os espias falaram assim: a gente pode fazer algo, mas só que os seus pais, seus irmãos e as suas irmãs têm que estar com você dentro da sua casa. Porque aquela cidade ia ser destruída. Ia ser destruída para o povo de Israel passar. E se os seus pais viessem para cá, e sua mãe, seus irmãos, eles vão ser guardados. E agora ela tinha que ter outro trabalho, a convencer os pais a ficar com ela dentro de casa. Seria fácil? Ele ia chegar lá: pai, mãe, meus irmãos, eu quero fazer um jantar lá em casa, queria convidar vocês. Ela sabia da dificuldade que ia ser convencer, mas ela não desistiu. Ela falou assim: eu vou lá, eu vou chamar eles. Eu vou chamar eles para eles ficarem aqui em casa. E quando ele estiver na sua casa, ninguém pode sair. A casa dela, acho que não era bem grandinha, porque era irmãos. Pode ser 2 ou mais. E os pais, eles têm que ficar dentro da sua casa. Eles não podem sair até Jericó ser destruído. Ela aceitou. E quando eles chegaram lá, ela trancou a chave e falou assim, e eles foram. Eu acho que ela pegou a chave e jogou fora. Agora ninguém sai. Agora ninguém sai. Agora vamos ficar todo mundo aqui. Irmãos, a gente tinha que ficar trancado. E o espia falou assim: se eles saírem, acontecer algo, não vai cair sobre nós a culpa. Porque é o que eu estou fazendo no pacto. Irmão, Deus faz aliança comigo e com você. Ele falou assim: se eles saírem, o que acontecer da porta para fora, a culpa é sua. Mas se eles não saírem, acontecer algo aqui dentro, o sangue dele será sobre nós. Irmão, quando Deus manda, Ele garante. Aqueles homens não era Josué. Eles foram mandados. Josué não sabia nada que estava acontecendo lá. E eles estavam pegando uma responsabilidade que de repente seria difícil. Eles não falaram assim: não, deixa eu conversar isso com Josué primeiro, depois eu volto aqui e a gente fecha esse negócio aí. Não era isso? Quem era o pastor deles era Josué. Mas eles tinham que tomar uma decisão. Qual é a decisão que você está tomando numa hora difícil da sua vida? Você liga para o pastor, para a pastora? Não dava tempo deles ir para voltar.
para Israel para falar com Josué. Não dava tempo. Não dava tempo. Então a gente tinha que tomar a decisão. A gente tinha que tomar a decisão certa. A gente tinha que tomar a decisão certa. E eles começaram a trocar. Você faz isso, eu faço aquilo. Você faz isso, eu faço aquilo. Mas tudo na palavra. E ela aceitou o desafio. Falou assim, tá bom. Se eles saírem, a culpa é minha. Mas se eles ficarem e acontecer algo, a culpa é de vocês. Aí quando aqueles homens foram embora atrás deles, ela falou assim, agora vocês vão ficar escondidos 3 dias no monte, até que aqueles homens vão e vão embora, e ninguém percebe que vocês estão saindo. E ela também era carne de pescoço. Vocês fazem isso, mas também é isso. Vocês também não saem de lá antes de 3 dias. Aí depois que eles passar os 3 dias, eu tenho certeza que eles não vão encontrar mais vocês. Porque a irmã a Raabe, ela morava também, a casa dela era um lugar estratégico. A casa dela era em cima do muro de Jericó. Mas a casa dela era em cima do muro de Jericó. Os parentes dela iam tudo para dentro da casa dela. E aquele muro ia cair. Parece que eles estão arrumando alguma coisa. A casa dela era justamente em cima do muro. Porque ela era uma prostituta e era uma casa estratégica também, porque todo o pessoal que passava e saía, se for homem, entrava, ela conhecia como saía da cidade, como entrava na cidade. E ela orientou eles. E quando passou os 3 dias, irmãos, eles foram até Josué e contaram a Josué o que houve naquela conversa. Mas antes deles encontrar Josué, eles falaram assim: acorda, que você nos ajudou a descer do telhado. Não tire ela, põe ela na janela, o fio de escarlate. Porque quando invadimos a terra de Jericó, esse fio de escarlate vai salvar vocês. E ela contou isso para Josué. Irmãos, a obediência traz salvação. A obediência traz cura. A obediência traz libertação. Tudo que eles pediram, ela fez. Ela obedeceu. E nós, o que estamos fazendo para alcançar a libertação? Tudo que eles pediram, ela fez. Não tira. E quando eles chegaram, se encontrar com Josué, eles contaram tudo que tinha acontecido. E agora o plano era entrar na cidade. Essa história todinha que eu estou falando para vocês, se vocês quiserem, é do capítulo 2, do 1 ao 24. Som. Obrigado, pastor. Bem, graças a Deus. Estamos melhorando o som. Estamos melhorando. Graças a Deus já deu um avanço muito grande. As coisas, às vezes, para melhorar, às vezes há algumas falhas para a gente detectar o que podemos melhorar. E essa é uma parte que nós estamos
Graças a Deus, em nome de Jesus, vamos vencer. Estamos vencendo. Então, quando ele chegou lá, agora a estratégia era poder, como que nós vamos fazer para destruir a cidade de Jericó, que nós precisamos passar, que aqui é o caminho para a cidade prometida, a cidade de Canaã, nós temos que avançar. Então precisamos destruir quem está em pecado, estamos destruindo que vai proibir, empatar dos homens de Deus e as mulheres de Deus passar. Não podemos passar e deixar que o pecado continue no mesmo lugar. Quando a gente passar, tem que estar algo diferente. Quando nós passamos aqui, alguém vai falar assim: aqui passou o povo de Deus, que aqui está tudo diferente, não é como era mais. E lá no capítulo, irmão, no capítulo 6 de Josué mesmo, no versículo 3 diz assim: pois todos os homens da guerra rodearam a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias, e no 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a buzina. Irmãos, tiveram uma estratégia para vencer. Não foi de qualquer jeito. Irmão, não vencemos batalha espiritual de qualquer jeito. Não adianta. Se nós não se consagrarmos, se nós não colocamos a vida no altar, não vamos conseguir vencer batalha. Tem muita gente perdendo batalha porque está querendo enfrentar o demônio de qualquer jeito. Tem muita gente perdendo família porque está querendo enfrentar o demônio de qualquer jeito. Josué tinha uma orientação divina. Nós temos que pedir orientação divinas a Deus. Como vamos ser libertos? Como vamos trazer libertação para a nossa família? Como vamos trazer salvação para a nossa família? Eu acabei de falar aqui que eu estava desistindo. Eu orava, quanto mais orava, parece que a oração era o contrário. Eu falei assim: Senhor, liberta, arranca isso, tira isso. Eu ligava lá para os outros parentes: e aí, como é que está hoje? Como que foi hoje? Hoje foi pior. Eu assim, meu Deus. E às vezes parece que Deus não está nem nos ouvindo, né? Porque Ele fica em silêncio. Mas já tem 2 semanas que eu ligo para lá: como é que está? Olha, está uma maravilha, parece que não tem ninguém em casa. E eu falei para a Rosa, semana na Rosa, eu tive um sonho com o fulano. O fulano estava bonito, só faltava entrar para a igreja. Quando ele entrar para a igreja, eu vou ter o prazer de estar aqui falando para vocês. Então são batalhas que às vezes para a gente parece que não tem jeito. Mas aqueles homens, quando foi, eles tinham que levar a arca também, porque a arca significava a presença de Deus no Antigo Testamento. Irmão, porque sem a presença de Deus, como nós falamos, nós não conseguimos vencer as guerras espirituais. E no capítulo 6, no verso 10, ele falou assim: o povo, quando nós estivemos lá, olha o que ele falou, Josué falou: porém, ao povo Josué tinha dado uma ordem, dizendo: não gritais, não fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia que eu vos digo: gritai, então gritai. Entendeu aqui? Numa guerra, o que Josué falou assim: olha, não fala nada, fica quieto, fala na hora que eu falar. Você entendeu o que Deus quer falar? Não é no grito que a gente ganha as coisas,
mas é na obediência a Deus. Se não fala nada, não dê um pio, se possível nem respira, para ele não ouvir a respiração. Isso não está aqui não, estou falando para você ver. Irmão, tem gente perdendo batalha porque está falando na hora que não é para falar. Está gritando na hora que não é para gritar. Está fazendo birra na hora que não é para fazer. E depois perde a batalha e quer culpar quem? A Deus. Mas Deus está falando para nós ficarmos quietos. Esse quieto não é parar de orar, é parar de debater. É parar de querer fazer que seja do nosso jeito. Tem que ser do meu jeito. Tem que ser como eu quero. Eu já perdi muita batalha aqui, quase que eu perco a vida, porque você tem que ser do meu jeito. Mas Deus puxou minha orelha. Não é do seu jeito não, rapaz. Que isso? Você quer alcançar salvação, quer alcançar libertação, mas quer fazer do seu jeito? É do meu jeito. Agora, as crianças aqui iam para a sala. A pastora falou assim, as crianças ficavam tristes. Eu falei assim, meu coração também ficou triste. Não é possível. Não é possível que eu quero salvação, eu quero libertação, eu quero cura, e eu não posso fazer nada para ajudar minha igreja. Não é possível. Não é possível, gente. Não tem ninguém para ficar na salinha. Mas eu quero salvação para minha família, pastor. Eu quero libertação. Mas eu não quero trabalhar para o Senhor, não. Meu coração ainda está triste. Porque o culto Kids não é só quarta-feira. O culto Kids é todo dia que tem culto, porque tem que ter criança na salinha. Se você está aqui ouvindo sem nenhuma criança, porque tem alguém lá. Precisamos de homens e mulheres para trabalhar na casa do Senhor. E o melhor, não vou nem falar o pior, e o melhor, que são crianças de várias idades. São classes diferentes, então não seria uma nem duas professoras, seriam mais. Temos lugar para as crianças. Temos condições de botar as crianças lá. Tanto pedimos, mas na hora que Deus dá. Mas às vezes nós queremos uma bênção de Deus extraordinária. Aquela mulher, a Raabe, queria uma bênção de Deus, mas ela fez algo para Deus. Ela fez algo que de repente, se descobrisse que aqueles homens estivessem escondidos na casa dela, ela poderia até morrer. Ela estava dando a vida. E o que você tem dado para alcançar as bênçãos que Deus tem para a sua vida? A Raabe estava dando a vida, mas se esses homens descobrirem que esse pessoal está aqui, eu vou morrer junto com eles. Mas ela não suportou. O que ela queria era ver a família dela livre do ataque do povo de Israel. E nós temos que ter isso conosco. Porque a salvação do mundo, a libertação, dependemos de mim e de você. Não adianta nós chegarmos e falar assim, as crianças de hoje em dia não são igual de ano passado. Elas estão crescendo totalmente diferente. E nós podemos fazer algo.
Eu só vejo mulher dando aula passarinho para as crianças. Se faltar mulher, eu vou entrar nessa briga aí também. Se faltar, eu vou dar aula para as crianças. E vou ter que ficar alguém na portaria lá no meu lugar. Não podemos aceitar isso. Em época de São Cordamião, o diabo trabalha forte com as crianças. Trabalha firme com as crianças. O povo se reúne para tirar a atenção das crianças do caminho de Deus. Eles fazem promessa, eles fazem tudo para levar as crianças à perdição, ao erro. Nós não podemos ficar para trás. Eu espero que depois do culto você procure a pastora e fale assim: pastor, eu quero estar aqui. Eu quero trabalhar onde que está faltando. Porque através do trabalho de Deus traz a libertação, traz a cura. Amém, irmãos? Aí, irmãos, chegou o dia de atacar Jericó. Aí no capítulo 6, no verso 22, aí Josué fala assim: porém disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá tudo quanto tivesse, como lhe deste jurado. Meu irmão, quando Deus tem uma promessa na sua vida, Ele não esquece. Josué lembrou quando foi atacar. E aquela família estava lá presa e via o povo de Israel lá fora, rodeando a terra 6 vezes. Ele ficava assim: o que eles vão fazer com a gente, Rabi? Eles vão matar a gente aqui, a gente não pode correr. Acho que eles imaginando, que eles viam, que eles moravam no muro, exatamente onde que o povo de Israel estava. E Rabi: não vão sair, vão ficar aqui. Quando tivesse para sair para fazer alguma coisa, a Rabi que tinha que ir, eles não podiam sair. Aí no capítulo 20, no verso 23, diz assim: então entraram os jovens e os espias, e tiraram Joabe, seu pai, sua irmã, seus irmãos e tudo que tinham. Tiraram também todos os seus familiares. Irmãos, escuta isso aqui. Joabe pediu para quem? Pai, mãe, irmão e irmãs. Mas a obediência dela foi tão grande que estendeu para os familiares do pai dela. Deus quer alcançar além da sua casa, a sua família toda. Primo, avó, tio, sobrinho, os parentes todos dos pais dela que estiver lá também pode trazer. Isso é o preço da obediência. Isso é a recompensa da obediência. Tudo que tiver lá, não toque nada, guarde tudo. Porque até aqui ela fez tudo que foi feito, foi mandado. E Deus nos chama hoje para trabalhar na obra dele. Deus nos chama hoje para nós sermos obedientes à voz dele. De repente isso aqui foi um recado de Deus. Quem entendeu, pegou, amém. Quem não entendeu, tem mais uma oportunidade. Ai, Jesus. E no 25 diz assim: assim deu Josué a vida, a prostituta Rabi, a sua família, seu pai, e tanto quanto tinha, habitou no meio de Israel. Irmãos, uma prostituta que não tinha expectativa de vida nenhuma, uma mulher rejeitada pela sociedade. Quando
ela obedeceu a Jesus, ela mudou de identidade, de cananeia, agora ela é uma israelita. Não só ela, mas toda a sua família. Irmão, o que Deus pode fazer através da sua vida, na sua família? Será que você tem noção? Será que você já parou para pensar? É difícil às vezes estar no dia de trabalho e estar na igreja? Não. É difícil acordar cedo e estar na escola dominical? Não. É difícil? Às vezes sim, dependendo para quem, é um sacrifício. Mas isso é obediência. Isso é obediência. E quando nós estamos na obediência, a presença de Deus está nos cobrindo. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando na sua família. Enquanto Deus está aqui, Deus está libertando alguém na sua família, está curando alguém na sua família. Tem muita gente doente porque quem teria que estar aqui não está. Quem era para buscar não está buscando. Raabe não era uma mulher evangélica, ela não tinha experiência com Deus, mas ela tinha um temor. Ela reconhecia quem era Deus. Ela sabia que Deus poderia fazer. E foi salvo toda a sua família. Pai Israel. Ela não era mais prostituta. Mas, irmão, não acaba por aí não. Queria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus. Olha que coisa linda. Misericórdia. Mateus capítulo 1. Para a gente encerrar. Irmão, se você entender isso aqui, eu falei assim, Senhor, não é possível. A genealogia dela alcançou até Jesus Cristo. Uma mulher prostituta, uma mulher que era rejeitada pela sociedade. No capítulo 3 diz assim, em Judá. No capítulo 4, por favor. Arão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, e Naasson gerou Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou Ruth, e Obed gerou Jessé. Amém. Raabe, quem está falando aqui, sabe qual é a Raabe? Aqui em Mateus, você sabe quem é? Quem é essa Raabe? É a prostituta. Ela se casou com quem? Salmão. Sabe quem era Salmão? Era da tribo de Judá. Quem é o príncipe, o rei da tribo de Judá? Quem é? E Salmão fazia parte. Olha o que Deus fez na vida de uma mulher que obedece. Olha o que Deus fez. Olha que mudança, gente. O que Deus quer fazer na nossa vida através da nossa obediência? Ela casou com um homem da tribo de Judá. E ela gerou nada mais, nada menos, irmão, de que Boaz. Quem conhece a história de Boaz? Olha a educação que essa mulher deu para o filho. Olha a educação que essa mulher deu para o filho. Boaz é conhecido como resgatador de quem? De Ruth. Olha o que Deus quer fazer, meu irmão. Quem quer mudança na sua vida, hein? Quem quer que Deus salve a sua família que nem salvou a família de Raabe? Vamos ficar de pé. Vamos botar a nossa vida na presença de Deus e pedir a Deus, Senhor, fala, Pai, o que eu tenho que fazer?
Você acredita que Deus pode alcançar a sua família hoje ainda? Quem acredita, levanta a mão. É só para quem acredita. Então eu queria convidar você aqui que acredita, para a gente orar junto aqui, entregar nossa família na mão de Deus. Aquele povo que acredita, Senhor, o que o Senhor fez na família de Raabe, o Senhor posso fazer na minha família também. Porque eu acredito, através da minha obediência, vai trazer cura, vai trazer libertação. Uma atitude sua é suficiente para que toda a sua casa seja salva. Uma atitude sua. E essa atitude de você sair do seu lugar e vir ao altar pode ser o que estava faltando para que as coisas começassem a mudar. Ah, pastor, mas eu venho no altar todo culto. Mas hoje é o dia em que o servo do Senhor mandou colocar uma corda vermelha na janela. E você está fazendo isso nessa noite. Você pode repetir essa oração comigo? Senhor Deus, eu me posiciono por mim e pela minha casa, para que a salvação venha sobre todos os meus. Eu me coloco na posição de obediência. Eu vou fazer tudo o que o Senhor me mandar fazer. Por mais incoerente que pareça, por mais estranho que seja, me ajuda a ser obediente à sua direção. E que através de mim, que sou pequeno, que sou limitado, que tenho imperfeições, a minha casa reconheça que há um Deus que cura, um Deus que salva e um Deus que liberta. Eu te peço, muda a nossa sorte, muda o nosso destino, e que a nossa descendência, que a nossa história aponte para Cristo, revele quem é Jesus, e que o Senhor seja glorificado através de nós, em nome de Jesus.